Olá, sejam bem-vindos a mais um das nossas séries, dos nossos vídeos para o nosso canal Guia dos Perplexos. A série é Curso de Tarosofia. No vídeo anterior, nós mostramos a primeira carta do tarô, explicamos, ela não é numerada. Na verdade, as letras foram acrescentadas na Idade Média, seu tarô de Marselha, para enganar quem não fizesse parte das sociedades secretas que usavam o tarô. Os números estão certos. Então, a numeração permite a qualquer leigo seguir a sequência correta do tarô. Carta 0, carta 1, carta 2. Quem numerou para ajudar. E quem botou os títulos, botou para atrapalhar, para impedir, porque era uma instrução, como o Todd disse, muito séria, que aquele que não tivesse um objetivo de trabalhar para o bem-estar da sociedade humana, como nós vamos ver no Mago, será a lição do Mago, não era digno de fazer esse curso. Por isso excluímos um dos nossos membros do grupo em que nós falamos. Bem, eu, quando levei esses papéis para o padre Roberto, o laudo do Dr. Tong Viana Ramos, que deu uma gargalhada e disse que eu era esquizofrênico, mas ainda bem que era manso, e pediu aqui, através desse documento, que eu fosse licenciado pelo INPS. Aqui está escrito: Tong Viana Ramos, Psiquiatria e INPS, Rua Conde Porto Alegre, 19, sala 604. Aí, graças a Deus, eu conheci um dos meus alunos que estava fazendo o tratamento com a doutora Ana Lúcia Marques Festa. Fui lá e ela me explicou: se abandone o tratamento com o Tong e vem para cá, porque senão ele vai te deixar maluco. Ele vai te convencer que você está maluco, porque os acadêmicos não entendem de espiritualidade. E você está num processo de espiritualidade e eu vou cuidar de você. Eu te prometo que você terá a cura. Quer dizer, os remédios que eu vou te dar, o Sebrilin ou o Alcadil, não vão impedir o seu sofrimento, vão diminuir. Porque está sendo teu cérebro, teu sistema nervoso, teu sistema neuroglandular, toda a neurofisiologia está sendo reprogramada pelo teu inconsciente, pelo sistema límbico, e eu não posso evitar que você sofra, mas eu posso diminuir, minimizar esse sofrimento. Eu fui, levei as receitas para o padre Roberto, mostrei, falei do diálogo que eu tive com ambos os médicos, que eu não ia mais no consultório do Dr. Tong, e sim no da doutora Ana Lúcia Marques Festa, que ficava à rua Conde de Porto Alegre 119. Foi em 1992, quando eu abandonei o Dr. Tong e fui. Vejam que está muito perto da data da revista que nós compramos. Ou seja, foi logo depois que eu adquiri essa revista, que foi a que mais me ajudou. Disse a vocês que a revista não tem data, mas ela faz propaganda aqui, e na propaganda ela dá o preço, aqui ela dá o preço, e aqui ela dá a data da próxima publicação, junho de 1988. 88, então, foi quando eu estava passando por essas dificuldades maiores, mas sendo tratado por Dr. Tong Viana Ramos, abandonei o tratamento com ele e fui para a doutora Ana Lúcia Marques Festa. A minha vida mudou completamente, porque ela era espiritualista e a visão que ela tinha do problema era completamente outra. Segundo ela,
toda pessoa que passa por síndrome de pânico, crise de ansiedade, depressão e coisas semelhantes, está sofrendo uma formatação do sistema nervoso que se desequilibra momentaneamente para ser reformulado e você ter percepções, sensações, sentimentos e outras coisas diferentes, ou seja, uma visão do mundo diferente, despertar o terceiro olho e assim se tornar aquilo que você é, um homem como Deus o concebeu, pouco inferior aos anjos. Bom, isso foi confortante da parte dela. Eu aí deixei de me sentir candidato a maluco, beleza? E aí continuei o tratamento com ela. Em 88 eu comprei a revista. O padre Roberto me mandou para o Dr. Tong em 73. Então estava 10 anos ou mais antes e com ela em 92. Então, em 88, o encontro com o Padre Roberto, com Toto, foi em 83. Então, de 83 a 88, eu levei na brincadeira, levei na molecagem. Ele falava, ele aparecia, ele conversava comigo, ele desaparecia, e eu achando que eu estava maluco, beleza, até que finalmente fui, sem falar nada com o nosso pequeno grupo, Ricardo, Cosme, Vinícius e o Vinícius Noronha, Ricardo Noronha, Zé Ricardo Noronha, Cosme Ferraz Gavês e eu, nós quatro. Então eu estava numa posição agora psicologicamente estável. Eu sabia o que estava acontecendo comigo. Isso era extremamente confortável. Não estava ficando maluco, estava sofrendo muito, mas eu tinha que resistir, e as práticas de yoga, de Hermógenes, foram muito úteis para suprimir, diminuir, minimizar esses sintomas, como ela tinha dito, né? Junto a yoga com o medicamento vai minimizar os sintomas e a vida vai ser tolerável. Então, levando aquelas receitas para o Padre Roberto, ele já tinha me presenteado o livro Dogma e Ritual da Alta Magia, que já não está aqui, mas já guardei. Continuava me presenteando, me brindando com uma biblioteca inteira. Então, de um lado me dava livros para que eu conhecesse a magia, de outro lado ele me dava livros para que eu me aprofundasse na simbologia. O Homem e Seus Símbolos, de Jung. Então, tudo aqui é o estudo da simbologia, ou a semiologia aplicada. Carl Gustav Jung. Aqui, para que eu compreendesse como é que o meu inconsciente estava fazendo a minha reestruturação. No vídeo passado eu terminava com a figura que é um bebê no útero materno, de embrião para feto, para criança e o novo nascimento, a dinâmica do inconsciente. Aqui era para eu entender por que meu inconsciente estava fazendo isso, e Jung disse: ele não quer o teu mal. Ele, na verdade, você se acomodou e você tem capacidades que têm que ser desenvolvidas. Ele então providenciou um modo de lhe obrigar a desenvolver essas capacidades. O que a medicina acadêmica chama de doença, na verdade, é um processo de desenvolvimento mental acelerado que dói porque é acelerado. Esse ajudou muito também. Erich Fromm foi outro grande psicanalista. O que é o homem, a análise do homem, o que é o homem, e aí, né, foi muito, muito importante. Eu estava procurando me conhecer para saber o que é que eu era, o que é que eu estava sendo e o que é que eu seria. E, finalmente, de tiragem limitada, me deram de presente João Luiz
nome do aluno que me deu de presente esse livro, Meditações sobre as 22 Cartas do Tarô. Aí, como o Toto tinha dito, cuidado com os livros, eu lia muito cuidadosamente, mas o livro foi escrito por alguém que entende muito. Olha, a prática da meditação a base da prática da meditação é o relaxamento. Nada há para atingir ou obter. É só relaxar, descansar daquelas dores. E o autor é um cardeal. Aqui está o oferecimento do meu amigo João Luiz, em 25 de maio de 90. 2 anos antes de eu encontrar a doutora Ana Lúcia Marques Festa, ele me dava essas meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Maiores e menores, depois a gente vai ver o que significa tudo isso. Foi muito útil e esse livro foi tirado de circulação porque ele foi escrito, o autor não colocou o nome, porque ele foi escrito por um cardeal da Cúria Romana. Como é que nós sabemos? Ele diz aqui, por que o autor quis manter o anonimato? E aí ele vai falar isto, né? Ele vai explicar por que o cardeal que fez, mas quem faz a introdução é Robert Spyman, que era o cardeal mais famoso da Cúria Romana. Então, olha, a introdução do livro é feita por um cardeal da Cúria Romana, Spyman, e pelo melhor professor de teologia e doutrina da Igreja da Universidade de Berlim, Urs von Balthasar. Von quer dizer que ele é nobre, né? Não confundir com Van, Rony Van, então von, então von Balthasar é o religioso famoso pelas suas aulas de doutrina da igreja e teologia na Universidade de Berlim, Munique, por ali na Alemanha, e a introdução por um cardeal famosíssimo da Cúria Romana, que é o cardeal Robert Spyman. Eu estava com um livro que depois foi tirado de circulação, né? O Papa não gostou de que um cardeal, mesmo anônimo, tivesse feito esse livro sobre o tarô, embora todos nós soubéssemos que Jung estava estudando o tarô. O Homem e seus Símbolos já é um estudo sobre o tarô, toda a simbologia. E ele tem um livro especificamente denominado Jung e o Tarô. Então, mas o Vaticano tem razões que a própria razão desconhece, e aí foi tirado de circulação, graças a Deus. Meu amigo comprou um para ele, o João, e outro para mim. Aqui está o oferecimento. Um dia qualquer do ano de 1985 foi marcado pela suprema inteligência para que nós nos conhecêssemos. Em 17 de março de 1987, 88 foi quando eu comprei aquele livro, 92 quando deixei Dr. Tong e fui para a doutora Ana Lúcia. Iniciamos juntos a caminhada sob a luz do teu candeeiro, a luz emprestada a ti pelos mestres invisíveis. Hoje somos gratos a ti pelo muito que nos ensinastes, não obstante tudo o que ainda há para aprender, e louvamos a Jesus, dando graças a Deus pelo privilégio e alegria de desfrutarmos de tua amizade e de contarmos como teus companheiros, e de contarmos-nos como teu companheiro nesta luta em prol da cristandade. Ao professor Marlanfe oferecemos com lembrança João Luiz. Então, aqui eu já era conhecido como mago. A esposa dele disse, em Duque de Caxias, é raro uma pessoa que não tenha ouvido falar do professor Marlanfe. Por quê? Eu era conhecido. Porque eu comecei agora a perder o medo. Eu não era maluco. Dr. Tong que se explodisse, não sei para onde ele foi, terminou indo para Brasília,
doutora Ana Lúcia era a minha psicoterapeuta, fazíamos sessões de psicanálise, fazíamos sessões em que ela relembrava os tempos dela em que ela estava estudando a espiritualidade e ela fazia o medicamento que minimizava o efeito da falta de serotonina e de endorfina no meu cérebro. Então, quando eu tomava um susto, como eu disse, né, então a adrenalina era lançada na corrente sanguínea e tudo entrava em um bug. Não, era uma devastação no meu corpo. Para isto cessar, era necessário que outras glândulas que produzem as endorfinas produzissem a serotonina, neutralizar o processo. Ela disse: nosso trabalho será fazer esta glândula voltar a funcionar. O medicamento tem um pouquinho de serotonina para, vamos dizer assim, compensar o que você não tem, o que não está sendo produzido pelo teu cérebro, e um pouquinho do medicamento para forçar a glândula que produz as endorfinas a trabalharem. Elas têm que voltar a trabalhar. Você não pode ficar tomando remédio a vida toda, nem vai, né? Essa glândula que produz as endorfinas está sendo estimulada por metade dos ingredientes do medicamento e a outra metade é serotonina, para te deixar mais calmo. E com o livro Yoga para Nervoso do Hermógenes e depois outros livros de yoga, eu fui me tornando cada vez mais tranquilo e aí não me incomodei que soubessem as coisas que iriam acontecer. Bom, então agora nesse vídeo vamos começar o curso. Estava eu, depois, né, esse é o panorama. Descrevi para vocês a situação. Eu estava relativamente bem. Já não me incomodava de ser chamado de paranormal. Meu cunhado, eu morava com ele durante muito tempo. Um dia, quando o elevador chegou no andar, né, no Maracanã, ele morava nessa época no Maracanã, Rua Maria Malha, o elevador chegou no andar, eu ouvi, por cortesia, me dava muito bem com ele, eu fui abrir a porta da casa, do apartamento, o segundo andar, para recebê-lo. Aí ele veio, eu olhei para ele fixo, ele tinha um medalhão de São Jorge pendurado no pescoço, e aí ele disse: por que você está me olhando tanto? Eu disse: eu vi você com a maleta, vestido de branco, como ele estava, porque ele era do setor de radiologia, com a maleta de médico na mão e um estetoscópio pendurado. Aí ele riu. No dia seguinte, de sacanagem, ele veio com a maleta de médico na mão e um estetoscópio. Aí eu falei: o que é isso? Ele disse: isso aqui é para você ver que a sua profecia se cumpriu. Eu falei: você não está levando a sério uma coisa. 10 anos depois, ele decidiu fazer a faculdade de farmácia na Gama Filho, e a turma de farmácia que terminou o curso 10 anos depois que terminou o curso, foi convidada pela diretoria a entrar no segundo ano de medicina. Era um privilégio que a faculdade estava dando, mas também para pegar os alunos, captar esses alunos. Taumaturgo da Silva Gai, o nome dele. E aí ele era radiologista no Hospital do Andaraí, formou-se em farmácia, aí começou a trabalhar como responsável farmacêutico por várias farmácias, deixou a manchete quebrou, né, ficou só o cruzeiro, e aí de repente um dia eu fui no Hospital do Andaraí para visitar minha irmã. Quando cheguei lá, estavam construindo o setor de oftalmologia, com o dinheiro mandado pelo Roberto Jefferson, que era roubado lá de Brasília, mas a essa altura a Lava Jato nem supunha começar. Eu vou falar muito rápido. Quando de repente ele estava sentado numa mesa, aquela imensa construção com vários aparelhos ópticos já montados, caríssimos, todos vindo da Alemanha. Ele tinha me feito uma confidência especial, que estava recebendo dinheiro por fora, mas não tinha outro jeito. Então, aí eu olhei, ele estava com o estetoscópio e a maleta de médico. Aí eu disse: agora sim, cumpriu-se o que eu vi. Você, quando levantar daí para ir embora, vai levantar com o estetoscópio no pescoço e a maleta de médico. Ele olhou para mim: desculpem. E disse: você é espírita, porra.
Assim mesmo. Você é espírita, porra. E riu. Pronto. Tinha acontecido 10 anos depois, eu tinha visto ele naquela situação. Mas vamos voltar. Isso repetiu-se várias vezes e então eu comecei a me tornar conhecido. Vamos pouco a pouco falar dos fenômenos que, à medida que eu ia sendo orientado por Todd e pelo nosso outro mentor, né, que eu ainda não disse o nome dele, né, ele só disse assim, num sonho ele disse, não me chame de mãe uma, né, eu sou Durga Devi no hinduísmo e sou o mestre de de todos os 7 ramos de yoga, mas você me chamará de, aí deu o nome. Então, Durga Devi, você encontrar no panteão hindu, essa figura não é a mesma coisa da mãe Uma, embora fosse parecido. Os 10 braços existem, o tigre em que ele está sentado em cima, mas não tem 3 faces, só tem uma. E mãe Uma tem 3 faces. Então, ele me deu o nome que eu chamaria e disse que ia, junto com Thoth, Hermes Trismegisto, que eu já estava lendo o livro que o Padre Alberto tinha me dado, já conhecia muita coisa sobre Hermes. Um dia, agora vamos começar o curso, tá? Começa agora, a partir de agora. Estava eu deitado na cama, relaxando, já não estava mais relaxando no sofá na posição de yoga com as pernas cruzadas, já estava deitado na posição que eu chamo de avião, os braços ao longo do corpo, quando de repente eu senti algo à minha cabeça. E eu vi em pé, Todd, inteiro, dessa vez inteiro. E aí ele disse, está na hora de começar. Eu falei, começar o quê? Ele disse, a tua aventura, o teu projeto, a tua iniciação. A caminhada é longa e tem que ser começada agora. E aí eu falei, mas o que é que eu tenho que fazer? Ele disse, nada, fica deitado e me dê a mão. Eu estendi a mão para ele, ele pegou a minha mão e me tirou do corpo, ou seja, meu corpo ficou na cama, mas o meu duplo etérico, eu já sabia o que era a projeção astral, meu duplo etérico foi com ele. E subiu, 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 foi engraçado porque ele subiu caminhando pela parede, olha. Caminhamos pelo piso do quarto, depois caminhamos pela parede, como se fosse possível, o teto desapareceu, continuamos caminhando pela atmosfera terrestre, saímos da atmosfera, entramos no éter e ele me deixou, de repente, diante de um imenso e brilhante palácio, eu perdi a noção das coisas e me senti dentro de um aposento, né? Este aposento é chamado por nós, no nosso curso, o berçário das almas. Ali estão todas as almas que Deus criou. E aí, de repente, mas elas não têm consciência, elas não são pessoas, elas são como abelhas, elas fazem parte de uma colmeia onde elas não têm consciência de si. Elas não estão conscientes de si. É o nós, né? Então, a isso é que se chama o indivíduo, porque não é divisível. Todas as almas estão ali como se fosse uma só. Deus criou todos de uma vez, mas faz existir no momento em que cada um precisa. Foi assim com Jesus Cristo, foi assim com São João Batista. Jeremias diz claramente, né? Tu me escolheste ainda no ventre da minha mãe. Então, eu não tinha mais consciência, estava abandonado, o Tó tinha me deixado ali, eu estava naquele cômodo muito bem confortável, porque não tinha chão, não tinha aquela casa do Vinícius, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, não tinha chão, não tinha nada, mas era assim como se eu estivesse flutuando. Aí uma mão tocou no meu ombro e disse, venha. Eu levantei e encontrei um ser de pura luz, e ele disse, eu sou Metatron, o único anjo que pode frequentar esse aposento que está atrás do trono divino.
Metatron, quer dizer, aquele que pode ir além do trono. Todos os demais anjos ficam retidos na sala do trono até o trono do grande rei. Mas eu venho aqui porque a minha função é controlar o universo. Depois eu imaginei um grande computador através do qual ele programava e controlava. Chegou a sua vez de nascer. Minha vez de nascer? Sim. E aí ele me levou até o portal de Keter. Depois nós vamos dizer a vocês, mostrar a vocês. Keter, aí já tem a ver com a Cabala. E no portal de Keter ele fez um gesto com a mão e apareceu o meu futuro todo. A minha vida toda na Terra, como é que seria programada por ele. E aí ele disse, aceita. Então o povo diz, as crianças dizem para o pai, eu não pedi para nascer, eu estou aqui porque o senhor tem a obrigação de me sustentar. Não pediu, mas aceitou, porque ninguém vem sem ser perguntado. A carta que representa isto é a carta 0 do tarô. O nascimento, o primeiro nascimento é esse. Mas tem vários tarôs, eu tenho aqui muitos à minha disposição, e cada um deles tem uma maneira de representar. Aqui, por exemplo, esse se aproxima muito, porque a figura está à beira de um abismo. Tem muitos tarôs em que nós temos aqui um monte, mas eu não vou procurar agora, porque vai ser arriscado eu não encontrar. Então está à beira do abismo, o tarô de Wirth. E aí era como no portal de Keter. Eu estava à beira de um grande abismo, o universo. E Metatron, do meu lado, chamou um anjo. O anjo segurou a minha mão, olhou para mim e disse, aceita. Eu tinha visto o meu futuro todo num filme, todo, completo, absolutamente todo. E o anjo, vamos ver como é que o louco está nesse pequeno tarô aqui. Eu disse que não procuraria, né? Eu não procuraria o louco, mas em cada tarô ele tem uma acepção diferente. Aqui está como no tarô de Marcélia, simplesmente um vagabundo caminhando. Mas há certos tarôs em que ele está à beira do abismo. Então, vamos ver nesse aqui, é o mesmo, Oswald Wirth e o de White. Como é que está o louco no tarô de White? É esse que nós temos aqui, só que aqui está o tarô mesmo, o tarô completo. Então, é o mesmo. Aqui um aluno ampliou, que era para a gente poder dar aulas com algo maior. Depois, o próprio o outro aluno ampliou mais ainda e fez esse tarô grandão, né, o baralhão, como o Léo gostava de chamar, o baralhão. E aí eu disse, aceito. Aí ele disse, então pule. Eu falei, pule para onde? Ele disse, no vazio, pule. E aí eu pulei. Então, tudo começa com isso, o pulo. Ali eu já não podia voltar para o berçário das almas, porque eu já sabia que era eu, já tinha visto a minha vida terrestre sendo vivida por mim, como o Metatron tinha programado, eu já sabia o que ia passar, mas quando a gente nasce, esquece. Isso é doutrina também do Espiritismo, é doutrina da magia, do ocultismo. Quando o bebê nasce, esquece. Tudo é jogado para o inconsciente. Durante algum tempo, nós ainda temos as lembranças, mas depois essas lembranças são cobertas pela realidade e os adultos nos convencem de que só há uma realidade, esta que nós estamos vivendo. Mas, na verdade, nessa sacola estão todas as lembranças do que aconteceu lá, que um dia podem despertar. E aí, aqui a figura simboliza eu, mas seria melhor mostrar nesse tarô, né, diante do portal de Keter, dando o pulo no vazio. Pulei no vazio. E aí
este foi o meu primeiro nascimento. Essa carta significa 3 nascimentos. O primeiro é esse, o pulo. É o nome da carta, não é o louco, é o pulo. Então eu dei o pulo, e aí caí num vazio enorme, e esse vazio enorme me levou até um ponto confortável, que eu depois ia saber que era o útero materno. Eu era uma alma que ia nascer e estava entrando no óvulo da minha mãe, junto com o espermatozoide do meu pai, e para formar um ovo eu estava sendo gerado. Isso é representado no tarô por essa carta. Vamos falar dela no próximo vídeo. Este é o primeiro nascimento. O pulo. Você aceitou vir. Você viu a sua vida. Por isso, de vez em quando, existe o déjà vu. Quer dizer, você vê coisas que você diz, eu já vi isso antes. Já viu porque foi te mostrado lá por Metatron. Quem não teve um déjà vu? Quem não teve um momento na vida em que eu, quando encontrei um determinado amigo, eu falei, eu tenho certeza que eu te conheço. Ele disse, eu também tenho certeza que te conheço, mas eu estou chegando de Pernambuco agora. É impossível você ter me encontrado lá. E é impossível eu ter encontrado aqui, porque eu estou vindo para aqui agora. Então, o déjà vu é explicado pelo tarô e pelo ocultismo como sendo reminiscências do filme mostrado por Metatron, da nossa vida, que de vez em quando vem pequenos lampejos, lembranças, e você vê a cena do filme que foi te mostrado lá. E você já viu de fato. Então o déjà vu é, como diz em francês, o que você já viu. Notável, né? A explicação é maravilhosa, é perfeita. Então eu tinha nascido, eu tinha me tornado uma pessoa. Eu podia usar a palavra eu, que lá na colmeia, no berço das almas, não existe, é nós. Ninguém tem individualidade, ninguém é uma pessoa, ninguém é nada, é um conjunto. Aqui não. Aqui eu tinha individualidade. Eu sabia que eu era eu. Estava dentro do útero materno e eu ia agora ficar ali gestando durante 9 meses. E vamos deixar aqui, então, o vídeo vai se chamar O Pulo. Significa, portanto, essa carta não é a melhor, então a melhor é esta daqui. Tem outras cartas também semelhantes que eu vou selecionar e no próximo vídeo mostrar. Tá vendo esse abismo que o desenhista do tarô White desenhou? Na verdade é o portal de Keter. Você é convidado a descer. Olha a sacolinha com as lembranças que você vai trazer de lá, tá vendo? Ó? Olha a sacolinha. Então essa sacolinha depois será muito importante porque você recuperará essas lembranças em algum momento da sua vida. Enfim, eu tinha tido o meu primeiro nascimento. Eu tinha dado o pulo. Abri os olhos no meu corpo e Todd estava sorridente e disse: meus parabéns. Essa escolha você fez há muito tempo atrás. O tempo que você tem de idade e mais 9 meses que você ficou no útero da sua mãe. Foi assim que aconteceu. Agora você sabe de onde veio e sabe por que e para que veio. Você tem uma missão aqui na Terra. Você foi projetado. E ele disse aquilo que hoje é a base da minha fé. Tudo no universo é projetado. Tudo obedece a um projeto. Metatron é o grande projetor. Com o seu imenso computador, ele projeta e ele dirige e ele reprograma tudo no universo. Mas o mais difícil é o ser humano, que tem liberdade. Então, esse foi o meu primeiro nascimento. No próximo vídeo, vamos dedicar à explicação do pulo, à explicação dessa iniciação. Todd, feliz, sorridente do meu lado, dizendo: agora vamos conversar a respeito do que foi que você fez. E aí eu, completamente perplexo, deitado diante dele, só restava agora esperar a minha primeira instrução sobre o tarô. Começou.
Esse vídeo se chamará O Pulo, e então já estendemos bastante e vamos continuar no próximo. A carta será a 0, que não é o louco, é o pulo. Até a próxima, deem seu like ou dislike, comentem, inscrevam-se no canal e vamos continuar o curso. São 3 nascimentos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.